Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, confirmou à Polícia Federal que foi importunada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, confirmou à Polícia Federal que foi importunada sexualmente pelo ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também conhecido por outros players da política como Taradão do Planalto. Aniele disse à delegada que as abordagens inadequadas começaram no fim de 2022, quando os dois passaram a fazer parte do grupo de transição de governo, antes mesmo da posse de Lula como presidente. As abordagens, segundo a ministra, foram escalonando até a importunação física. Que declarações abstrusas, hein? Segundo o portal Metrópolis, a Polícia Federal não perguntou a Aniele quais autoridades do governo Lula ela havia relatado os episódios de assédio. Antes do caso vir a público, obviamente. Isso porque alguns ministros e a primeira-dama, Ranja, já sabiam, faz algum tempo já, do assédio de Silvio Almeida. E se autoridades do Planalto souberam pela própria Aniele e não tomaram atitude, poderia existir, insumo, uma causa para uma nova investigação da Polícia Federal. Aí você veja, no caso da cartão de vacina, Geise, no caso de qualquer coisa que se acontecesse em Brasília, por exemplo, um ministro do Bolsonaro ou o ajudante de ordens do Bolsonaro fez uma merda. Alexandre de Moraes vai até o inferno com a Gestapo para saber o que Bolsonaro sabia. Agora o Lula, tadinho, né? Um bom velhinho. Exatamente. Não, é uma baita falha da Polícia Federal. Porque a primeira pergunta, depois de questionar a respeito se houve ou não a importunação, qual foi o tipo, se teve contato físico, se não teve, como foi a abordagem, era perguntar quem do alto escalão do governo sabia, para quem que ela denunciou isso, para quem que ela contou isso, por que que ela está vindo a público agora, se isso começou em 2022, por que que ela está vindo a público somente agora, mais de um ano depois do ocorrido, ou pelo menos depois do início das importunações sexuais, para falar a respeito do caso. O que aconteceu nesse meio do caminho, quem é que sabia disso e quem foi que pediu para a Aniele Franco ficar calada? Porque é isso que dá a entender. Agora, é bastante curioso, né? Porque a Aniele Franco, ela é feminista, ela é lá do ministério que tem também como objetivo cuidar de mulheres, porque envolve lá a minoria e eles consideram as mulheres minoria. Então, o que dá a entender é que a Aniele Franco sequer tem capacidade para estar dentro de uma pasta que ela mesma inventou, né? Uma demanda que ela mesma inventa, ela mesma não consegue trazer a solução. A gente sabe que para a esquerda o problema não é, realmente o crime, o problema não é realmente a importunação sexual, o problema é que foi o Silvio Almeida que fez. Como o Silvio Almeida para a esquerda, esse símbolo é o homem negro, e aí ele inventou o tal do racismo estrutural, e eles querem ali, fazer toda essa ligação de discurso, como a imagem do Silvio Almeida quebra na prática, o discurso é a bigorna da realidade caindo na cabeça da esquerda, eles vão abafar o caso o máximo que eles puderem. Eu não espero grandes coisas dessa investigação da Polícia Federal. Agora, se fosse pichando lá, com batonzinho, a estátua, ou sei lá, porque uma velhinha fez, Alexandre de Moraes, eu vou te pegar. Aí sim a Polícia Federal ia com gosto e gás para cima. Como foi o caso dentro da própria cúpula do governo petista, infelizmente digo inclusive isso, porque pelo que me parece o Silvio Almeida tem um comportamento de predador sexual. Sabe, então, infelizmente, vai ficar por isso mesmo. Eu vou falar uma coisa. O Silvio Almeida, um homem negro, filósofo, jurista. Não, ele não é filósofo, ele é professor de filosofia, é diferente. Em primeiro lugar, como professor de filosofia, ele é péssimo. Não entende Marx, não entende Weber. Como jurista, é pior ainda. É medíocre. Ele é medíocre.
Então, mas é um homem negro. Aí, sabe que eu me pergunto? Se é para colocar alguém que presta, por que não põe o professor Edivaldo Brito? Não, mas tá estranho. O professor Edivaldo Brito é preto retinto, como ele gosta de falar. É do candomblé ou da Umbanda e é um dos maiores gênios do direito brasileiro. Foi aluno direto do maior jurista de todos os tempos, de um dos, né? Que existia uma época no Brasil que nós tínhamos juristas invejáveis. Nós tínhamos o professor Orlando Gomes, que era o maior nome do direito civil, professor Alfredo Buzaide, do direito processual, professor Manuel Gonçalves, do constitucional. E o Orlando Gomes foi o maior civilista que esse país já teve. E o Edivaldo Brito, ele foi o braço direito do professor Orlando Gomes. E ele atualizou toda a obra do professor Orlando Gomes. É o nome em direito mais respeitado na Bahia. E, além de tudo, é nordestino. É baiano ainda, olha que coisa boa. E um homem com esse quilate, com esse brilhantismo intelectual, como Edivaldo Brito, sequer é chamado. A gente fica à mercê de picareta, que é predador sexual, e ainda tira cartada de racismo quando é pego no flagra. Não, mas tem alguma coisa estranha no negócio. Primeiro, eu quero colocar o meu respeito à mulher presente aqui, a Geise, que representa todas as mulheres. Quero colocar meu respeito à minha esposa, à minha mãe, à minha filha, à minha neta, que vai nascer agora, dia 25 de outubro, a todos vocês que estão nos assistindo agora. Então, por favor, vamos dividir as coisas, ok? Então, nós vivemos um governo, e muitos governos escolhem pessoas desqualificadas para os seus cargos. Até aí, dizer que o Silvio Almeida é predador sexual, é o taradão do Planalto, esse tipo de coisa, eu comecei a investigar um pouco esse caso e tive algumas informações ali que divergiram um pouco. Então, primeiro, a primeira mulher que deveria ser a abusada, né, e que poderia vir a público falar sobre a vida de Silvio Almeida, é a sua própria esposa, né, a Edneia. A Edneia veio a público dizendo que estas denúncias eram denúncias mentirosas por vingança. Os senhores que acompanham aqui a Revista Oeste, aqui o mestre Pavinato, os senhores já viram que nós estamos num governo que não é o governo do amor, é o governo da vingança, né? Então, quem sabe armaram para o cara, porque ele a vida inteira, independente se ele é bom, se ele é nota 10, se ele é nota 1, se ele é nota 0, só agora descobriram que ele é importunador sexual. E vamos lá, para que a senhora e o senhor saibam as diferenças, abuso, assédio sexual é quando há uma diferença hierárquica, uma relação de chefia. Chega o chefe para a menina ou chega a chefa para o menino, né? Só me permitindo aqui a mudança aqui do português, e diz o seguinte: olha, se você não sair comigo, eu vou te demitir, mas se você sair comigo, eu vou te promover. Então isso aí é assédio sexual, ok? Agora, quando são amigos de mesinha, que é o caso ali dos dois ministros de Estado, essa importunação sexual vem em relação ao quê? Porque encostou a mão na perna? Então, se eu encostar a mão na perna aqui do mestre Pavinato, que está de cueca Samba Canção hoje, eu estou importunando ele sexualmente? Olha, pode ser até estupro, a depender, porque a nova lei penal, quando mudou o tipo do estupro, tirou a conjunção vagínica. Pode até ser estupro. Então esse é o ponto. Uma sociedade precisa ter lastro moral para ter fé pública, ok? Quantos casos nós estamos vendo de mulheres que simulam, se automutilam para se vingar dos seus maridos, pedindo lá aplicação da Lei Maria da Penha, medidas protetivas. Então temos que tomar cuidado, devagar, que o andor é de barro. Num governo de esquerda, tudo é possível, tudo é possível. Não vamos transformar o Silvio de Almeida na escola base, onde uma funcionária disse que os proprietários abusavam das crianças e depois ela veio a público, depois da destruição total do negócio moral dos donos e tudo mais, dizer que era mentira dela, porque ela estava chateada com os patrões. Então, nesse governo, não vejo lastro moral entre esses amigos ministros de Estado. Não vejo. Me desculpe a ministra, não estou duvidando da senhora, mas também, à luz dos fatos, precisa haver uma prova melhor. Não se duvida dela, mas se duvida da capacidade dela ser ministra. Porque
se ela é incapaz de se impor a um colega hierarquicamente do mesmo nível, ela é capaz de promover o que de bom para a gente que sofre desigualdade? Só lembrar, você trouxe a escola básica, só para lembrar, né, de quanto tempo vem a fake news da Rede Globo. Quem é que deu o furo da escola básica? Rede Globo. Exatamente. Foram à falência, a família foi à miséria, o casal de donos morreu, quebraram tudo. Os filhos morreram. Pergunta se a Rede Globo, mesmo condenada, pagou 1 centavo de indenização. Não, nunca. Agora, Pavinato, nesse caso do Silvio Almeida, que o Marcelo estava falando, é que já existem outras denúncias de outras pessoas, ex-alunas, então não é só a ministra que denunciou, né? Não estou dizendo que ele é culpado, né, que a gente não vai prejulgar ninguém, mas não é uma única denúncia. Quando tem várias pessoas denunciando, inclusive pessoas que não têm nada a ver com o governo, ex-alunas dele, aí já não sei se é uma conspiração política, aí não sei mesmo. Arthur, eu compartilho do estranhamento, mas por outra razão, e acompanho o teu raciocínio. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, são várias pessoas que denunciaram. E as mulheres, elas sofrem de um problema que, quando elas denunciam isso, elas são alvo de chacota, de dúvida. Então, você tem que primeiro olhar e dizer, eu tenho que dar voz a ela, porque senão cala-se um indivíduo com a configuração da qual ele está sendo acusado, acaba tendo progressão nas suas atividades. Mas a questão do meu compartilhamento decorre de outra coisa. Decorre do fato de que a Polícia Federal se preocupou em ouvi-la, mas não se preocupou em saber quem foram as pessoas que já sabiam do que estava ocorrendo e nada fizeram. Por qual razão? Porque dos argumentos do Silvio Almeida, ou daqueles que o defendem, é de que, na realidade, ele estava sendo escanteado pelo governo porque está uma briga para saber quem vai gerenciar o Disque Denúncia, que é o Disque 100. E uma das entidades que ia denunciar o Disque Denúncia, o Disque 100, é aquela que foi a receptora das denúncias. Ou seja, é o Me Too, não é isso? É. Ou seja, Me Too Brasil, que vai ter uma penca de dinheiro muito grande. Qual é o argumento do Silvio Almeida? Estão me queimando, por quê? Porque eles não estariam comigo e eu não estaria, dessa forma, dando espaço para eles. A concorrência teria que acontecer para o gerenciamento. O que ele está dizendo envolve dinheiro. O que eu acho, meu posicionamento. Essa confusão toda está trazendo à tona. Primeiro, sim, eu acredito que ele é um predador sexual pela quantidade de mulheres que falaram. E ele tem que ser investigado e tem que ser punido por isso, porque não se pode dar espaço para alguém assim. Mas ele tem que ser investigado, tem que verificar tudo. 2, existe algo que está envolvendo aí recursos. E ele deve ter brigado internamente. Então, a esculhambação que deve estar acontecendo é, pô, esse cara não mais faz parte da galera, vamos colocá-lo. Como é que a gente faz? Pessoal, parece que ele andou assediando alguém e andou importunando outras. Vamos levar adiante? Espera o momento adequado. O que me parece que todas essas pessoas podem ser criticadas moralmente. E o problema é o ambiente que ali está. Esse ambiente que deveria ser afastado. Aí está o Silvio Almeida, estão esses ministros, está o governo, estão aqueles que estão buscando os recursos para ganhar mais dinheiro do povo brasileiro para não fazer nada. Porque se fizesse alguma coisa, estamos brigando. Só piora as coisas. Para porque mim? O seu agora eu já estou comigo. Para o Silvio Almeida. Sim, porque, veja, lembra quando vieram as denúncias do abuso, da exploração sexual infantil no Marajó? Sim. O que o Silvio Almeida fez? Vamos salvar as crianças? Não, aí. Vamos prender quem está denunciando. É isso aí. Então, diz que 100, né, é inútil. Como é que chama a operação que levou ao fim do ex no Brasil? Operação Disque 100. É isso aí. Por quê? Porque se alegou que o Marcos Duval e outras pessoas usaram de criança. Ou seja, o Disque 100 no Brasil precisa ser salvo isso do aí. Silvio Almeida. Então foi uma baixa para o Alexandre de Moraes. Porque o Disque 100 está sendo usado para a finalidade oposta à de promover direitos humanos. Oposta. E se foi isso mesmo, isso ainda agrava mais o que... Primeiro que eu acho que fatos coexistem. Eu não acho que essa denúncia de Silvio Almeida tenha vindo a público somente agora, muito
por acaso do destino, eu acho que tem algo a mais. Mas se foi de fato algum interesse de disputa política, e vale lembrar que o Me Too tem como uma das coordenadoras uma moça que está no Prerrogativas, e tanto essa moça quanto o Silvio Almeida faziam parte do Prerrogativas. O Silvio não está mais, mas eu acho que a moça ainda está lá. Então tinha ainda esse lado de militância aí atrás. O ponto é que se foi isso de fato, significa que para a esquerda é mais importante o dinheiro e a posição de poder do que de fato o crime de assédio, porque aí eles já teriam... Vamos deixar claro, não é assédio. Já o é assédio tem que ser um superior hierárquico. Não. Em relação aos outros casos. No dos caso outros casos... das alunas é assédio, porque ele era professor e elas são alunas. Exato. Não estou falando agora só da Aniele, eu estou falando dos outros casos. Mas porque se é eles já importunação sabiam também, do porque o histórico... assédio é só na relação de trabalho. Ah, é? Mesmo ele pedia, ele O barganhando aluno, com notas? O aluno não é funcionário. Entendi, mesmo que Então haja hierarquia. importunação sexual. Sempre é importunação. Mas ainda assim a esquerda... Pode ser também tentativa de estupro. Olha, imagine Tem o várias senhor e a Mas aí senhora... para a esquerda seria Desculpe, pior só fazer uma interrupção aqui dinheiro. dentro de um processo lógico aqui. Imagina o senhor e a senhora, vocês são chefe de uma sessão e vocês comecem a sofrer pressão por uma produtividade melhor. Aí vocês começam a criticar os seus subordinados e pressionar os seus subordinados. Aí as suas subordinadas digam o seguinte: ela está me assediando moralmente. Assédio moral. Você só de me cobrar para mim trabalhar mais, você está me assediando moralmente. Eu sou do tempo, senhor e senhora, eu estava lá, quando a musa do impeachment do Fernando Collor, a Tereza Collor, ela foi talvez importunada sexualmente pelo presidente Collor. Até hoje ninguém sabe a verdade sobre isso. Coitado do Pedro, que já faleceu, né? Mas eu sei sim que na época, qual foi o resultado prático? Além de todas as outras coisas, Fiat Elba e tal, o presidente Collor foi empichado. E a Tereza Collor foi convidada por uma revista masculina para posar, porque realmente ela era muito bonita. A ministra Aniele é muito bonita, né? Aliás, é muito bonita. Não justifica nenhum tipo de abuso, mas ela deveria colocar mais esse ponto de forma cabal lá atrás, né? Literalmente. E não agora, nessa disputa do Disque 100. E o Disque 100 contra a professora Damares, o ministro do governo de esquerda só foi contra as denúncias do Marajó, e eu estive no Marajó vendo lá o abuso, não só moral, sexual, mas o abuso da própria divisão entre riqueza e miséria, lá daquele estado que teve ex-presidentes, né? Esse cara, quando ele fez isso, ele estava amando do governo contra uma ministra, uma professora de direita. Então, quando você escuta que o Brasil não é sério, não é que o Brasil não é sério. O Brasil tem gente que não é séria. E aí a gente vê esse tipo de balbúrdia acontecendo. Eu fico muito preocupado com esse empoderamento em relação a só vale a palavra da mulher contra o homem quando acontece algum tipo de abuso sexual. Isso aí vai levar muita gente, se já não levou, para a cadeia inocente. E veja como a gente amarra tudo isso. Lembra que ontem o professor Suano ele falou que o narcotráfico, quando ele pega as meninas, primeiro se prostitui, depois servem como escravas e no fim de tudo elas acabam só para servir com os órgãos do Tráfico corpo. de seres humanos. Né? Então, de alguma maneira, eles estão interligados, esses grupos criminosos. Uhum. Né? É um tráfico, uma espécie diferente. E veja, o Disque 100, olha quanta coincidência. Quem é que quer manter o Disque 100 não funcional? Silvio Almeida, Alexandre de Moraes, Xuxa. Vale lembrar do filme Amor, Estranho Amor. Para quem não se lembra, é um filme que ela proibiu que fosse veiculado no Brasil, mas quem quiser assistir tem a versão dublada em inglês na Amazon.com. Você pode comprar, eles entregam na sua casa Amor, Estranho Amor ou Love, Strange Love. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar.
Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.